E vamos aqui ao Salmo 139. Oh, glória a Deus. Pode dar glória a Deus hoje que está barato, hein? Irmãos amados, esse Salmo 139, ele é muito famoso. Se eu ler a primeira frase do Salmo, Senhor, tu me sondas e me conheces, todo mundo, esse da música, né? Não sou eu aqui que vou me atrever a cantar essa música, mas você sabe que ele é famoso. No entanto, hoje eu proponho que venhamos mergulhar no que Davi quis dizer quando compôs essa música. E eu quero dizer para você que Davi é o autor desse salmo. Não podia ser alguém melhor do que o filho de Jessé, a mente privilegiada, um homem que cultivava uma comunhão profunda com Deus, que foi chamado, dado testemunho dele na Bíblia. O que foi dito a respeito de Davi? Qual é a frase que você sabe sobre Davi que Deus falou dele? Alguém pode me dizer? Eu te farei casa? Essa? Qual? Um homem segundo o coração de Deus. Davi é tão excepcional que ele inaugura na pessoa dele, quer dizer, Deus, né, usa a vida de Davi para inaugurar uma aliança. Em Isaías 55 vai dizer que Deus firmará conosco uma aliança que consiste nas fiéis beneficências prometidas a Davi. É excepcional isso. O que foi prometido a Davi em termos de beneficências seria arrastado para nós. E Deus tratou Davi com muita distinção mesmo, tá? Preste atenção na palavra. Deus tratou Davi com distinção, profunda distinção. Porque veja, Davi pecou, é verdade ou não? E qual seria o resultado do seu pecado? A morte. E quando Davi é interpelado pelo profeta Natã, ele sabe que vai morrer. E ele começa a orar já como quem sabe que vai morrer. Lá em 2 Samuel 7. Mas o Senhor diz através de Natã: mas não morrerás. Não morrerás. Então Deus trata Davi com uma certa distinção e revela na vida de Davi um lampejo da graça que Jesus vai manifestar sobre nós. Uma coisa interessante sobre Davi que talvez os irmãos não saibam. Alguns já me ouviram pregar sobre isso, vão saber, outros talvez não saibam. Isso é o tipo da coisa que você pode ler livros de teologia e talvez você não consiga encontrar. Porque quando eu estive em Israel, no lugar onde o Espírito Santo selou a igreja, batizou a igreja, onde ele desceu sobre a igreja, inaugurou o que é a promessa, o selo da promessa, o batismo no Espírito Santo aconteceu. Quando eu estive lá, sabe o que aconteceu? Eu percebi, descendo as escadas por fora, que o túmulo de Davi ficava embaixo do local onde a igreja foi batizada. Então a igreja é batizada no Espírito Santo num lugar acima de onde hoje e sempre esteve sepultado o túmulo de Davi. Tanto é que no discurso de Pedro, explicando para os moradores de Jerusalém o que estava acontecendo ali, porque aqueles homens pareciam bêbados a terceira hora do dia, quer dizer, 9 horas da manhã, perdão. É muito estranho. Estão bêbados já, assim. Ele falou: não, isso aqui é porque Jesus, a quem vocês crucificaram, que vocês entregaram na mão dos romanos para serem crucificados, como profetizou o rei Davi que está entre nós. Quando Pedro fala isso, Davi está entre nós, Davi já estava morto. É porque ele estava querendo dizer a respeito da localidade. Olha onde a igreja foi batizada no Espírito Santo e onde ela recebeu o selo da promessa: em cima do túmulo de Davi. O que Deus queria falar com isso? Ao meu modo de ver, Deus dando testemunho de Davi, até mesmo para a igreja,
Não para que Davi fosse cultuado, adorado, ou virasse objeto de culto, fosse venerado. Não, jamais. Mas para que nós pudéssemos entender que o culto que Davi prestava a Deus agradava ao Senhor. E há uma mudança de modelo quando Davi entra em cena, porque começa a se ter um número enorme de músicas. Davi compõe muitos salmos. O mais famoso deles, quem pode lembrar? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E ele introduz muita música no culto, e ele faz com que o local do culto seja mudado, sabia? Davi, ele traz para Jerusalém, aliás, Jerusalém nem era uma cidade de Israel na época que Davi nasceu. Quem leva o culto para Jerusalém, e além disso, quem conquista Jerusalém é Davi, porque Jerusalém pertencia aos Jebuseus, e esses Jebuseus residiam em Jerusalém. Então Davi conquista e muda o nome, e passa a sede do governo do país lá, e traz a arca para Jerusalém. E a arca fica ali, e lá é feito o culto, que depois vai virar, no cume do Monte Moriá em Jerusalém, o templo de Salomão, o filho dele, que ele desenhou a planta do templo, e ele organizou todas as ofertas que se precisava para construir, todas as provisões. Davi é um homem excepcional mesmo. Em algum momento Davi vai dizer em 1 Crônicas 29:11, dá para pôr na tela? Embora nós vamos ainda ler o Salmo 139, mas só para você ver o grau de comprometimento de Davi. Chegando ao final de sua vida, ele conclui: Tu, Senhor, teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Repare, são 5 qualidades que ele atribui a Deus: poder, grandeza, honra, vitória e majestade. Como quem diz, teu é uma mão que é oferecida para ti, em serviço, em trabalho, em dedilhado, em música. Teu é tudo, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti, tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo, esse povo, para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? E aqui estas coisas que ele está dando, só de ouro, são algo em torno de 5 toneladas, só de ouro, para revestir o templo. De prata, alguma coisa em torno de 15, de ferro nem se fala, é uma coisa absurda. De madeira de lei não se fala, porque tudo vem de ti, e das tuas mãos te damos. Quer dizer, peguei da tua mão porque o Senhor me ofereceu, mas estou devolvendo para o Senhor. Davi era completamente compromissado com Deus. Ele amava Deus, e ele demonstrava fé em momentos mais improváveis. Quando Absalão perseguiu ele, o filho dele depôs ele num momento de rebelião em Israel, uma distração. Ele deixou o filho dele fazer isso, também consequência de um pecado dele e da omissão dele como pai. Ele errou, ele teve os seus erros, ele era um homem comum. Mas quando ele é mandado embora e ele está sitiado pelo exército inimigo, ele deita e dorme, e a Bíblia diz que ele fala assim: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. O cara conseguia dormir em meio à tranquilidade. Tem gente que está dormindo debaixo de um teto, com as contas pagas, com depressão, com desespero, não consegue dormir, toma remédio para dormir. Ele não, no meio da guerra, ele apagava. Que fé esse homem tinha, irmãos. Quem quer a fé de Davi aqui? Então, se Deus falou em Isaías 55 que a aliança que nós temos com Deus, ela é baseada nas fiéis misericórdias prometidas a Davi, então você pode ter muito das qualidades que ele teve. Você sabe que quando Davi introduziu a arca em Jerusalém, ele dançou,
entrou dançando, mas dançou tanto. Irmão, quando você está no culto, você malemar levanta a mão. Por quê? Você é muito bom para se expressar fisicamente? Você é muito elegante, você não quer perder a compostura? Dá uma sacudida, irmão. Dá uma malangadinha, não tem nada. Que isso? Davi dançava freneticamente. Sabe o que aconteceu? Eu não posso expressar o que aconteceu, mas os entendedores entenderão, já entenderam. Irmão, ele ficou com a sobrepeles. Ele dançou tanto que desamarrou o cinto, que caiu a túnica, e ele começou a dançar e se alegrar, porque a arca entrou em Jerusalém. Ele sentia a alegria de trazer a arca de Deus para o centro. A Miriam, esposa dele, que era filha de Saul, falou assim, parecia trocando em nossas palavras, né, nosso bom e velho português, parecia um bobo, um ridículo, na frente das servas do rei, na frente das esposas dos teus servos. Você parecia um ridículo. Ela estava com ciúmes. Aí ele falou assim: bendito seja Deus que me escolheu a mim e não escolheu seu pai. O pai dela era rei antes, e ela nunca mais teve filho. Aliás, ela não teve filhos, por causa dessa amargura dela. Então, Davi nos ensina muito. E eu quero hoje ler esse salmo que ele escreveu. Outra coisa que ele era, hein? Olha como Davi fazia. Ele escreveu um salmo lindo, lindo salmo, e jogou na mão do mestre de canto. Imagine, ele escreve o salmo, não tem melodia. Luizinho, toma, se vira, põe música aí, nessa letra aí. Já pensou? Mas não rima, não está rimando. Se vira, meu amigo, a música é com você, o salmo é esse, foi isso que Deus me deu. Olha que coisa tremenda. Ele nem se preocupava, ele entregou ao mestre de canto. Está escrito aqui no subtítulo, que não vai aparecer na Bíblia, ali nessa Bíblia que é software, mas você tem Bíblia aí? Quem tem Bíblia? Quem não tem Bíblia? Então vamos lá, Salmo 139, verso 1. Senhor, tu me sondas e me conheces. Levanta, é lindo isso, vocês ficam assim. Vocês estão maravilhados, né? Aí eu levanto um monte de cabecinha. Senhor, tu me sondas. Sei que vocês já querem ler tudo. Espera um pouco, vamos devagar. Vamos comer devagar? Senhor, tu me sondas. Irmão, a palavra sondar, ela é sinônimo de investigar, de conhecer dimensões. Quando você tem lá um submarino, ele tem uma sonda marítima ali. Ele consegue ir jogando através de ondas sonoras e devolvendo essas ondas, como faz o morcego, perceber no escuro do abismo, das profundezas, e entender que tem ali um coral e ele pode se espatifar, se rasgar inteiro ali. Isso acontece também para pescar, para saber os cardumes. Através de imagem, através de som, através de infravermelho, se faz sondagem. O Senhor está sondando Davi, o Senhor está sondando você. Imagine o trabalho que o investigador tem para sondar. Um investigador tem que ter equipamentos técnicos. Quando eu fazia medição do solúvel, quando eu trabalhava com lubrificantes industriais como vendedor, eu tinha que ir no tanque, no reservatório, eram reservatórios às vezes muito grandes, e tinha que medir concentração. Aí eu usava um negócio chamado, como chama aquele negócio? Esqueci o nome. Refratômetro. Lembrei. Eu olhei aqui para o cara da usinagem, mas ele não me ajudou. Refratômetro. O refratômetro, ele media através da luz a concentração do quanto tinha de óleo na água. E depois eu usava um outro equipamento que chamava pHmetro, que media o
pH da água, a alcalinidade. E havia muitos outros ensaios que nós fazíamos para descobrir. Havia um que eu gostava muito que chamava, não vou me lembrar agora, faz um tempo, mas era um que você colocava lá dentro o produto, e através de uma curva que se fazia, você descobria quais elementos tinha dentro, porque essa curva só poderia ser desse elemento. Acho que se chamava infrared. Tinha muitas formas de sondar. Eu fiquei imaginando o laboratório que Deus dispõe para ficar olhando para você. Qual é a luneta? Qual é o refratômetro? Imagina aquela luneta para olhar os testes, os reagentes químicos que Ele usa para saber quem é você. O Senhor te pesquisa. O Senhor tem um interesse. Olha o que Davi está falando. Deus tem um interesse tão grande em mim que Ele me pesquisa. É uma surpresa isso. É grandioso isso. Porque nós pensamos frequentemente que Deus não liga para nós. E que Deus dá uma passada de olho assim, tá aí, essa criatura que eu fiz aí, tá aí, ocupando espaço na terra aí. Já sei quem é, já. Não, a Bíblia diz que há uma certa dedicação. E ontem foi pregado aqui pela evangelista Nani no culto de jovens, por falar nisso, um culto maravilhoso. Foi pregado nesse culto, eu não vi muitos de vocês. Foi só porque você é velho? Você é velho? É velho? Não. De 0 a 99 nós somos jovens. A Bíblia diz: o que morrer com 100 morre ainda novo. Está escrito isso. No milênio, quem morrer com 100 vai morrer jovem ainda. Vai não ver nem o dia passa. Puxa, morreu tão novo, 100 anos, nem viu a vida. Mas olha, irmãos, e ali falava, ela pregava a respeito do oleiro que desceu à casa do oleiro, e ele estava debruçado sobre as rodas. Ele estava ali entregue ao trabalho das rodas. Ele estava com a mão suja de argila, de barro. Ele molhava e umedecia a mão na água para manusear. E conforme ele pedalava, aquele pedalinho dele fazia com que a roda girasse. Porque naquela época o oleiro não dispunha de um motorzinho, de um redutor embaixo para fazer a roda girar no RPM certo. Então ele mesmo, enquanto manuseava, ele pedalava você. Enfiava a mão por dentro e puxava, e fazia esse trabalho por nós. Há uma dedicação da parte. Davi está surpreso quando o Senhor tem uma sintonia comigo. O Senhor sabe os meus gostos. O Senhor sabe o meu jeito. O Senhor sabe a minha personalidade. O Senhor sabe os meus medos. O Senhor sabe os meus anseios. O Senhor sabe os meus projetos. O Senhor sabe os meus sonhos. O Senhor sabe de tudo. O Senhor me pesquisou. O Senhor me conhece. O interesse de Deus no homem, nesse nível, porque, vem lá, vamos comigo. Se fosse para escrever isso da forma como usualmente se fala de Deus aí fora, como se Ele fosse indiferente a nós, como se fosse um empresário muito ocupado, ou como se Ele fosse uma majestade tão gloriosa, inacessível, tão distante, colocaria assim: o Senhor passou o olho por mim. O Senhor bateu assim de vista, de relance, está aí. Mas aqui diz: o Senhor me sondou e me conheceu. Ele me pesquisou. Quanto tempo Deus gastou olhando para você? Ainda hoje Ele olha e sonda. Sabe como isso é verdade? Quem tem o Espírito Santo aqui vai saber, eu acredito que todos têm. Quando você vai fazer uma coisa errada que desagrada a Deus, você sente na hora: opa, é ou não é? Estou vendo umas cabecinhas fazer assim, ó. Parece aquele bonequinho de carro, ó. Passou na lombada. Quando você faz alguma coisa que desagrada a Deus, quando você fala alguma coisa que desagrada a Deus, quando você pensa alguma coisa que desagrada a Deus, na hora trava. É ou não é? Sabe o que é isso? É a vigilância constante dos olhos do Senhor, da pesquisa do Senhor, da análise do Senhor, do laboratório do Senhor. Ele sabe a medida, Ele sabe o comprimento, a largura, a profundidade, Ele sabe a sua composição, Ele nos conhece, sabe que somos pó. Salmo 103 vai dizer isso. Ele conhece a nossa estrutura e sabe que os nossos dias são como a relva.
Versículo 2: sabes quando me assento e me levanto, de longe penetra os meus pensamentos. Imagine você, olha o que Davi está falando: me assentei, calmo, descansei, e Ele sabe o momento do seu descanso. E na hora que tem que trabalhar, você levanta rápido, porque geralmente assim, para trabalhar a gente sai correndo, para voltar para casa a gente volta se arrastando. Até isso Ele se interessa. Ele conhece a agilidade com a qual você se levanta e a tranquilidade com a qual você se senta. E Ele perscruta, pesquisa, Ele observa, Ele conhece todos os teus pensamentos. Esse primeiro bloco de versículos do Salmo 139 vai falar o que nós nomeamos como Vamos ver se alguém sabe. O que estamos falando aqui? Que Deus sabe, Deus conhece, Deus penetra, Deus pesquisa. Então isso se chama onisciência. É um primeiro bloco de versículos onde Deus está demonstrando, onde Davi demonstra a onisciência, os pensamentos. A Bíblia diz lá em Marcos capítulo 2, quando trouxeram o paralítico trazido por 4, não é isso, que diz que eles arrazoavam entre si, e o Senhor conheceu os que se passava no coração deles. Assim como o Senhor conheceu o que se passava, como quarta-feira foi pregado sobre a cura do hidrópico, no coração dos principais fariseus que estavam naquela casa. O Senhor conhece o seu pensamento, e às vezes Ele vai te reprovar, não é pelo que você fala, é pelo que você pensa. E às vezes Ele pode vir a te aprovar, não é pelo que você fala, mas é pelo que você pensa. Mas a verdade é que a boca fala do que está cheio o coração, e o homem dará conta de todas as palavras frívolas que saem da sua boca. Palavras ditas fora de tempo, palavras mal colocadas. A nossa boca tem que ser o que? Uma fonte de águas doces. Não dá para a mesma fonte jorrar água doce e água salgada, porque é do coração que procedem os maus pensamentos. Então Deus olha para os nossos pensamentos. Olha, Jesus mostrou um interesse tão grande com os nossos pensamentos, que Ele enumera em determinado lugar quais são os tipos de pensamentos que procedem do coração do homem. E quando Deus fala com o povo de Israel, ali mesmo em Isaías 55, Ele vai dizer: eu sei que pensamentos tenho sobre vós, porque os meus pensamentos, aliás, isso é Jeremias 29, mas agora sim, Isaías 55 diz: os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Ele tem pensamentos mais altos, Ele penetra os nossos pensamentos, e muitas vezes até aquilo que nós pensamos acaba vindo na palavra, como uma palavra revelada por Deus. Como o próprio profeta, que dizia o que ia se acontecer, quando o rei falava na sua recâmara, onde ele dormia, e conhecia os pensamentos, porque para Deus não há nada em oculto. Deus conhece pensamentos, igreja. Se atentares numa mulher para a cobiçar, já cometeu adultério com ela. Não diz que você precisa fazer, não diz que você precisa mandar mensagem no WhatsApp, não diz que você precisa abordá-la. Só os teus pensamentos podem te qualificar como adúltero ou não. Olha que sério isso. Os nossos pensamentos não podem ser poluídos por este mundo. E é ali que começa. De tudo que tens para guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da alma. Sabe onde começa a imoralidade? Não começa no prostíbulo e nem no site pornográfico. A imoralidade começa no pensamento. Você já tem que banir de uma vez,
porque você sabe que não tem nada entre você e o Deus que vê o oculto. Você sabe que não existe nenhum bloqueio, nenhum muro de bronze que possa te esconder dele. Você sabe que Jeremias 23:23 diz: esconder-se alguém esconderijos de modo que eu não veja, porventura não encho eu os céus e a terra? Se ele sabe o que eu estou pensando, no que eu vou pensar? Essa proposta, esse pensamento, essa mensagem sugere para você santidade, não nas folhas, na seiva, na raiz. Santidade, não nos ramos, do tronco para baixo, santidade. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será trevas. Olhos maus são estimulados pelos pensamentos. O apóstolo Paulo vai dizer: quanto ao mais, irmãos, lá em Filipenses, se eu não me engano, no capítulo 4, quanto ao mais, irmãos, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe a vossa mente. Também vai dizer que a nossa mente deve estar elevada cativa ao trono da graça. Deixa a sua mente ser aprisionada e ser levada cativa em refém. Deixa ela ser levada sob custódia perante o tribunal e o trono de Deus. Deixa a sua mente estar lá diante do trono de Deus encarcerada. E pensai, Colossenses 3:1 em diante vai dizer: pensai nas coisas que são do alto e não nas que são daqui da terra, porque a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. E mais, vai dizer que temos uma armadura como bons soldados de Cristo. Temos de baixo para cima o sapato, que é calçado da preparação do Evangelho da paz. Temos o cinturão da verdade, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito. Está faltando uma coisa: capacete da salvação. O capacete tem viseira. O capacete da salvação protege a sua mente, protege os seus pensamentos. Deixa Deus penetrar os teus pensamentos. E quando Ele penetrar os teus pensamentos e conhecer as coisas que você fala, conhecer os seus ódios, os seus rancores, as suas mentiras escondidas, os quartos escuros da sua mente, escancara tudo, abre a janela e fala: pode vir, limpa, leva tudo embora, todo pensamento sujo, toda ave de rapina que quer roubar minha concentração, todo pensamento que não tem nada a ver com a tua palavra, que não tem nada a ver com o teu propósito, com a tua vontade na minha vida, com a preservação da minha vida, com a preservação da tua obra, com a preservação da minha família. Senhor, leva embora, conhece os meus pensamentos. Irmãos, estamos nus diante dele, irmãos. Esse salmo está dizendo que nós estamos nus diante de Deus, porque a Bíblia diz que a palavra é mais penetrante que qualquer espada afiada de 2 fios, de 2 gumes, e penetra ao ponto de partir alma e espírito, juntas e medula. Então Deus nos conhece por dentro e por fora. Ele sabe exatamente o que estamos pensando, e todos nós haveremos de prestar contas perante o tribunal de Cristo. Imagine os hipócritas, os lobos os cordeiros em pele de lobos, ou os lobos que estão travestidos de cordeiros. Imagine aqueles que dissimulam, que se deixam levar, que são seduzidos e encantados, como a serpente enganou Eva, para colocar rebelião dentro do coração dela e dizer: não, Deus não quer que você conheça. Imagine isso, a nossa incredulidade velada, escondida. Outra coisa que eu quero dizer para vocês: não há nada em oculto. Fale comigo: não há nada em oculto. Isso não te angustia? Isso não te aflige?
que o que é dito no interior das casas será apregoado em cima nos telhados, nas eiras? Não há nada oculto que não haja de ser revelado. Deus trará à tona, aqui ou lá. Se for aqui, é uma oportunidade. Ah, mas se ele fizer isso, ele vai acabar com a minha reputação. Mas vai salvar a tua vida. Agora, se ele não destruir a tua reputação por causa da tua mentira, ele vai te levar diante do trono julgador dele e vai te escancarar ali. Não haverá mais oportunidade de ser salvo, porque ao homem foi dado morrer uma só vez. Então não espere que Deus faça a máscara cair. Se é necessário, tira você mesmo. Eu já lidei com cada coisa que você não faz ideia. Mas hoje eu tenho a oportunidade de ter um casal, dois casais me aconteceram isso, em que eu pude intermediar uma confissão, onde eles decidiram dizer a verdade para os seus esposas. Eu preciso falar a verdade. Não dá mais para varrer para debaixo do tapete, porque o Senhor penetra. Ele não pede licença, Ele já penetrou os meus pensamentos. Você imagina isso? Ver o rosto do cônjuge desmoronar na sua frente, dizer: Senhor, meu Deus, ajuda esse casal, Pai. O que eu falo nessa hora? A verdade foi colocada. Para um faz 3 anos, para outro faz 2. São casais lindos, abençoados, curados, restaurados, com uma família maravilhosa. Porque contra a verdade, só a verdade. Fale a verdade, cada um ao seu próximo. Porque você tem um cúmplice. Você tem alguém que conhece os teus pensamentos. Esquadrinhas meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Que lindo isso. A Constituição nos dá o direito de isso é protegido pela Constituição. Ninguém pode te impedir de ir e vir. Você pode ir e vir, mas para onde você vai? Isso é do interesse dele. Onde você está indo? Por onde você está andando? Aonde você está pondo esse pezinho? Que caminho é esse? É um caminho de vida? É um caminho de paz? É o caminho, a verdade e a vida? Ou é um caminho de desgraça, de destruição, de derrocada? Que caminho é esse? É do interesse do Senhor saber os seus caminhos. Ele esquadrinha o teu andar. Esse negócio de esquadrinhar o andar, novamente, esquadrinhar é uma palavra da pesquisa, do ramo da pesquisa, da ciência, e está sendo aplicada metaforicamente no jeito de Davi, no jeito de Davi ser, no seu jeito de ser, no meu jeito de ser. Mas posso dizer uma coisa? Quem conhece o jeito do filho andar aqui? Quem conhece? Você vê de longe, pode estar escuro, você fala, aquele ali é meu. O jeito de andar, não é verdade isso? De longe. E há uma parábola da Bíblia que fala a respeito de um filho que viveu uma vida dissoluta de pecado e gastou, despendeu toda a sua herança com as meretrizes e foi parar cuidando de porcos e desejou comer as alfarrobas dos porcos, porque ele tinha fome e não tinha mais ninguém com ele. E aí ele ensaiou uma reza e disse: vou voltar para minha casa, porque os funcionários do meu pai comem, bebem, se vestem, estão abrigados, e eu estou aqui nesse lixo desse lugar, então eu vou lá só para ser um servo. E a reza era essa: Pai, pequei contra ti perante os céus, já não sou digno de ser chamado seu filho, recebe-me como um dos teus trabalhadores. Aí sabe o que acontece? Todos os dias aquele pai que ama o seu filho ia ao alpendre da casa e ficava olhando o horizonte. Todos os dias. A Bíblia diz que todos os dias, depois dos seus afazeres, como um bom fazendeiro que ele era,
ele ia lá e ficava olhando no horizonte. E aí, um dia ele olhou, frisou os olhos ali, a sobrancelha. Eu conheço aquele andar, eu conheço aquele jeitinho. E a Bíblia diz que ele saiu correndo. O pai saiu correndo pelo jeito de andar do filho. E diz que quando ia se aproximando, o filho começou a falar: ih, é meu pai, a reza, esqueci qual que era a reza mesmo. Pai, pequei contra ti perante o céu, já não sou digno de ser. Quando ele ia falar, já não sou digno de ser chamado, não deu tempo, ele só pôde dizer: pequei contra os céus e perante ti. Já veio o pai logo que saiu em correria absoluta e beijou, e começou a beijar aquele filho fedido, e não se ouvia nada além de... Porque de longe esquadrinhas o meu andar, conhece o meu jeito, a maneira de balançar, a curvatura, o jeito de movimentar, a arqueadura, conhece tudo, arqueada, conhece tudo, o meu jeito, o tamanho das minhas pernas, o tamanho do meu passo, o tamanho dos meus braços, a silhueta que fica no horizonte. Ele sabe que sou eu, ele veio correndo ao nosso encontro. Se você se desviar, haverá uma voz atrás de ti que dirá: ei, não, este é o caminho, andai por ele. Está escrito isso na palavra, em Isaías 30:21. Antes que você vá errar, ele já está esquadrinhando. Estou sentindo que está saindo da passada. E Pedro disse o quê? O que foi que Pedro recomendou? Que nós devamos andar firmes nos passos do nosso Senhor, firme nas pisaduras do nosso Mestre, firmes nos passos de Jesus. Irmão, onde ele pisou, você pisa. Onde ele deixou marcado na terra, você vai lá com o seu pezinho. Se tiver que dar uma esticada, não tem problema. Se tiver que fazer assim, não tem problema também. O importante é você não sair do trilho, porque a hora que você pisar fora, ele vai ver, ele sabe, e o interesse dele em você é máximo. Você pode dizer: pô, mas por que tanto controle? Porque Deus está me controlando, está me regulando desse jeito. É que você é do interesse máximo dele. Você não sabia disso? Ele te sonda, ele te pesquisa, ele te esquadrinha, ele se interessa por você. Nós estávamos até então falando de um povo que deveria se interessar para Deus, um povo especial, seu, zeloso de boas obras. O povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo, diz Daniel. Um povo que tem que ter conhecimento de Deus, porque a Bíblia diz: conheçamos ao Senhor e prossigamos em conhecê-lo. E Jesus diz: errais, pois não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus, laborais um grande erro. Mas agora invertemos tudo, não estamos mais falando do teu conhecimento, estamos falando do conhecimento dele. Ele te conhece, e ele se interessa por você, e ele te estuda, e ele te observa, e ele não aceita que você dê um passo fora do caminho. Onisciente, ainda a palavra não me chegou a línguas, tu, Senhor, já a conheces toda. Isso nos ajuda muito no que diz respeito a Romanos 8, que diz sobre o Deus que nos assiste na hora da oração, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você ainda nem abriu a boca, e ele já sabe o que você vai dizer. Isso não é uma coisa muito absurda. Nós também conseguimos fazer isso, prever palavras. Nós também conseguimos intuir o que vai ser dito. Conseguimos ou não conseguimos? E muitas vezes a nossa comunicação se baseia nisso, no que nós achamos que o outro está entendendo do que estamos falando, ou do que a linha de raciocínio, o contexto. O contexto é importantíssimo no que vamos falar, porque uma palavra no contexto e no outro sai totalmente fora. Sabe por que o Senhor sabe completamente o que você vai falar? Porque Ele sabe qual é o contexto em que você está. Ele sabe a palavra que vai sair da tua boca, porque Ele sabe que você está no contexto do amor dEle. Ele sabe o que você vai falar, Ele sabe quais louvores você vai cantar, Ele sabe qual oração vai fazer, porque também Ele conhece os contextos do seu coração. Aí você
Dá tanto valor para a sua carreira, tanto valor para a sua vida profissional, tanto valor para essas coisas da terra, que Deus olha para você e vê, lá vem um pedido: me prospera, me deixa ficar rico, que eu quero esfregar na cara desse vizinho maldito. E olha lá. Mas quando você está com o coração tomado de graça aí, que o reino de Deus é muito importante para você, e que você, como Davi, entende que a causa de Deus é maior do que a tua causa, e que a casa de Deus é maior do que a tua casa, e que a obra de Deus é maior do que a tua obra. Então ele olha para você e fala: eu sei o que ele vai dizer. Há um momento em que Jesus ficou sem palavras, e alguém chega para Jesus e diz assim: Senhor, quer que preparemos alguma comida? E Jesus não tinha fome e disse: uma comida tenho a comer, que é a comida do Pai Celestial, que é ganhar almas. Grande a seara e poucos são os ceifeiros. E quando Jesus disse isso, era um momento em que, por evangelização de uma mulher samaritana, efervesceu e difundiu o evangelho de tal maneira naquela cidade, que toda Samaria já estava aos pés do Senhor. E ele pasmou, ele parou, ele ficou assim, observando. Os discípulos disseram: alguém trouxe alguma coisa para ele comer. Os discípulos não sabiam o que Jesus estava sentindo, porque não estavam no mesmo contexto. Porque o reino dos céus não consiste em comida e bebida, mas em justiça, paz e alegria no Espírito Santo, disse o apóstolo Paulo. Então, em que contexto você está, estará a palavra. E para quem conhece o teu coração, não é muito difícil saber o que vai sair dessa boquinha aí, porque como já foi dito, a boca fala do que está cheio. Então, se ele penetra o teu pensamento, se ele conhece o seu homem interior, se ele sabe quem é você por dentro, se ele conhece o seu eu interior, está tudo certo. Ele sabe o que vai ser dito, ele sabe o que vai ser falado. Mas isso é maravilhoso, isso nos surpreende. Olha o que o salmista vai dizer. Ele está aqui embasbacado com o fato de Deus saber o que ele vai falar antes dele falar. Já conhece toda. Tu me cercas por trás e por diante, e pões sobre mim tua mão. É uma presença, veja, é uma constante. Se você não achar Deus aqui, você vai achar Deus aqui. Se você não achar Deus nem na frente nem atrás, pode olhar para cima que Ele pôs a mão sobre você. Em algum lugar Ele vai estar. Olha, procura na frente, não está? Ai, Deus foi embora. Olha para trás, Ele deve estar lá. Não está? Olha para cima, certamente Ele está em cima, mas Ele sempre estará do teu lado. Eis que estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. O interesse do nosso Deus é tão grande em você, que Ele não vai te deixar só nunca. Você pode não estar vendo Ele aqui agora, mas Ele está atrás. Aleluia. Isso maravilha o salmista. Versículo 6. Ele diz: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, eu não posso atingir. O que é isso? Que coisa gloriosa! Isso se chama onisciência, isso é muito grande. Não é o primeiro que começa a refletir nos pensamentos de Deus, na grandeza de Deus, na coerência de Deus, na inteligência de Deus, e que se admira, que fica embasbacado, que fica extasiado. Quer ver Provérbios capítulo 30, versículo 1? Muitos de vocês não conhecem, mas vão conhecer um homem chamado Agur. E esse homem, ele tem algumas palavras. Ele é filho da Jaque, de Jaque. Cadê a Jaque? A Jade. Olha lá, a Jaqueliane. De Massá, disse o homem: fatiguei-me, ó Deus, fatiguei-me, ó Deus. Estou exausto. Por que está tão cansado? Porque sou demasiadamente estúpido. Não seja tão duro contigo mesmo para ser homem. Não tenho inteligência de homem. Em outras palavras, eu sou um burro. Eu não aprendi a sabedoria. Eu não tenho conhecimento dos... Opa, o que ele está falando aí não é um mero conhecimento da vida. Ele está falando que ele não tem o conhecimento do santo. Porque quem conheceu, diz Salmo 40, Isaías 40, quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir. Alguém conheceu a mente do Senhor e disse assim:
Senhor, posso dar uma sugestão? Acho melhor o Senhor fazer as placas tectônicas e os mares e os oceanos e colocar um certo nível e fazer as geleiras. Alguém fez isso? Quem deu a ele primeiro para que ele lhe possa retribuir? Deus está devendo para alguém? Deus foi em alguma faculdade dizer? Deus foi pagar um consultor para criar todas as coisas? Quem deu a ele primeiro para que eu possa retribuir? Ninguém. Ele é autônomo, ele é independente, ele é criador dos céus e da terra. A Bíblia diz que ele mede os céus a palmos. Olha isso que o Deus faz, o seu Deus mede os céus a palmos, que ele pesa os montes em balança de precisão. Ele quer saber exatamente, sabe por quê? Porque tem uma lei no planeta Terra que se chama isostasia, e a isostasia consiste no seguinte, em que haja um equilíbrio na roda, porque se tiver muito chumbo desse lado e muito algodão do outro, a roda não vai girar perfeito no seu movimento de rotação, que é girar em torno de si mesmo. Ela vai desbalancear, ela vai sair do eixo. Então ele pesa os montes em balança de precisão, ele pesa os montes em balança romana, ele mede os céus a palmo, ele considera as nações como um pingo que cai de um balde, elas são como nada, como vácuo, como menos do que zero. Ele é um Deus glorioso, ele é excelso, é maravilhoso, é grandioso, ele multiplica as forças ao cansado, e ao que não tem nenhum vigor ele levanta. Esse é o nosso grandioso Deus. Não tomou conselho com ninguém, ninguém aconselhou ele, ninguém deu a ele primeiro para que ele possa retribuir. Olha o que esse homem está dizendo: eu não tenho conhecimento do santo. É essa minha estupidez, é essa minha burrice, é aí que está a minha ignorância, porque eu tenho conhecimento da vida, eu tenho conhecimento das coisas, mas eu não sei que eu tenho um Deus muito interessado em mim, que me pesquisa, me leva para o seu laboratório de ensaios, e me prova, me testa, me submete a provações, para que eu seja o ouro provado no fogo, para que eu tenha colírio para ver, para que eu tenha veste para vestir, para que eu seja achado digno, para que eu possa ser feito coluna no templo do meu Deus. Ele me submete à prova, e não faz isso só comigo não, como se eu fosse o último. Não considereis a ardente provação que vem sobre vós como um fogo estranho destinado a provar-vos. Nós não somos o último, porque toda a família de Deus por toda a face da terra, em todas as eras, foram submetidas às provas do Senhor, para ver se achavam dignos de herdar a nova Jerusalém e a salvação celestial. Não tenho conhecimento do santo. Agora vou começando a refletir e me pergunto: aleluia, quem subiu ao céu e desceu? Quem, hein? Quem encerrou os ventos nos punhos? Imagina, na hora que ele estava dormindo na popa, na parte traseira do barco, do tipo, não estou nem interessado no controle, não estou na proa, estou na popa, estou aqui dormindo, peguei meu travesseiro, vê aí o que vocês fazem. E o barco quase indo a pique, sendo açoitado pelo alvoroço das ondas, quase afundando, quase naufragando. Os discípulos chegam até ele e dizem: mestre, não se te dá que morramos, faz alguma coisa, acorda. Ele acorda e diz ao vento: acalma-te. E houve bonança naquela hora, porque existe alguém que subiu ao céu e desceu às partes mais baixas da terra, e existe alguém que encerrou o vento no punho, pegou como boiadeiro, laçou e trouxe, que amarrou as águas nas suas vestes, que estabeleceu todas as extremidades da terra. Qual é o seu nome? Estamos lendo Provérbios, hein? Qual é o nome do seu filho, se é que o sabes? Alguém pode, por gentileza, dizer o nome dele? Jeová. Alguém pode dizer o nome do filho dele? Jesus. É maravilhoso para mim. O salmo está dizendo: isso aí é maravilhoso. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Versículo 7, o 139.
Para onde me ausentarei do teu espírito? Aqui ele simula uma situação. Ele sugere a situação de fugir da presença de Deus. Você é tão alvo do interesse de Deus que não tem como escapar, não tem como fugir. Não há lugar em que você possa se esconder. Eu me lembrei de um homem que se escondeu. Sabe como ele chama? Quem é aquele homem, grande profeta, que se escondeu? Elias. Elias, um homem que tem o projeto de erradicar o culto a Baal, passa pela vida de Elias. Eu vou exterminar o culto a Baal e eu vou usar você. Você pode ver que na Bíblia, a partir de Elias, ninguém mais cultua Baal. Porque depois ele ungiu Azael, rei da Síria, ele ungiu o rei de Israel, ele ungiu Eliseu, profeta, em seu lugar, filho de Safate, e acabou, exterminou o culto a Baal. Ele também fez descer fogo do céu, consumiu os 400 profetas, mais 400 e poucos de outros deuses. Então, era um projeto de Deus. Aí ele chega e se esconde numa caverna. Aí vem um vento que desgraça as pedras, pega pedra contra pedra e bum, 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 e ele está ouvindo tudo isso. Já tem alguma coisa errada aí, não tem? Você vai para uma caverna e começa a ter todos, daqui a pouco passa um fogo, um fogão passa, uma labareda de fogo. Tudo isso está acontecendo e ele está aqui dentro, pastor Marco, intocado, achando que não tem nada de diferente lá fora, ninguém está vendo ele. Parece que Deus está falando: cadê você? Cadê você? Estou te procurando. Adão, cadê você, Adão? Adão, cadê você? Deus está te procurando. Aleluia. Deus está fazendo um estardalhaço. Você é do interesse de Deus. Por que pastor, essa mensagem está começando a ficar boa, mas aquela hora que você falou do pecado, isso me chateou. Deixa Deus fazer trovão, Ele te ama. São trovões de amor, são fogaredos de amor, são fogos de amor, são barulhos de amor, são pedras sendo destruídas. É porque Ele te ama, Ele quer transformar a tua vida. Então Ele tem que combater o pecado, porque o pecado pode te apartar de Deus, faz separação entre o homem e seu Deus. Daqui a pouco ele... Aí dentro. A Bíblia chama isso de um cício do vento. Como quem diz: para cá. Aí ele sai para fora e Deus fala assim: que fazes aí, Elias? Você achou que eu não ia te achar? Você achou que... É de arrepiar. Quem está arrepiado? Deus te acha, Deus te encontra, Deus sabe onde você está. Que fazes aí, Elias? Que fazes no seu ostracismo? Que sair de cena? Que se aposentar? Que ser retirado? Não chegou a hora ainda de guardar a fé. Não chegou a hora ainda de se aposentar, de virar um retirante. Eu ainda tenho obra para fazer na tua vida. Eu ainda tenho uma obra. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Não tem lugar. Aqueles discípulos, meus irmãos, quando o Senhor Jesus está falando palavras duras, em João 6, Jesus acentua o teor, o tom. Jesus, até alguém pode ouvir Jesus pregar: isso, a mensagem não tem amor não. Não tem amor, como se exortação não fosse amor, né? Porque a Bíblia diz que o que exorta é segundo a medida do amor. Desse jeito Jesus está pregando, não tem nada de amor nisso. Poxa, que dureza. Vou embora. Estou indo. Não fico mais. Pedro, não, fica, gente. A igreja é boa, fica, vai dar tudo certo. Nós estamos aqui conversando, eu e os obreiros. A gente vai falar com o pastor lá para ver se ele melhora, se ele fica mais calmo. Fica, não vai embora não. Não, ele pode pregar desse jeito. Não, é muito duro. Não pode não, vou embora. Não, fica, por favor.
Aí Pedro vai como um bom obreiro, chega no Jesus e fala: Jesus, o povo está indo embora. Aí Jesus olha para ele e diz: você quer ir embora também? Vai. Para fora você. Aí Pedro olha para ele e diz: Senhor, para onde mais poderemos ir? Para quem iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Então fica. Para onde me ausentarei? Para onde fugirei da tua presença? O Senhor está aqui conosco. Sabe por que Ele está aqui? Porque a promessa dEle, a garantia dEle é: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu não estarei lá por vós, eu estarei convosco. E Ele diz também lá em Mateus, onde estiverem, Mateus 18, 2 ou 3, reunidos no meu nome, ali eu estou. Eu só preciso de mais um aqui que eu já vim no nome dele hoje. Quem? Tem um? Se tiver um, ele vai estar. Não precisa de muito não. Mas se tivermos aqui todos nós no nome dele, imagina o que ele não possa fazer. Se suba aos céus, lá está. Ah, mas também onde você quer procurar? Onde você quer fugir dele? No lugar em que ele mais costuma ficar, no lugar onde ele é mais frequente. Isso é o lugar de fugir da presença dele. Porque Isaías 57 vai dizer: isto diz o alto, o sublime, o que tem nome de santo: habito na eternidade, mas habito também com contrito e abatido de espírito, isto para vivificar o coração dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Quer dizer, isto diz o que habita nas alturas, o alto, o sublime, o que habita no alto e sublime monte, mas também habito com contrito e abatido de espírito. Então, meus irmãos, fugir de Deus no céu é a pior coisa que você possa fazer. Eu vou subir um monte, o que você vai fazer lá? Vou fugir de Deus. É o maior vacilo que você pode dar, porque esse é o lugar que geralmente Ele está, nas alturas. Quer ver? Efésios capítulo 4, versículo número 11. Vamos ver aqui. Aleluia. Não, volta para o versículo número 8. 4, 8. Por isso, diz, quando Ele subiu às alturas, olha lá, Ele está acostumado com as alturas, meu irmão. Levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Quando Ele sobe, deixa lá. Quando Ele sobe às alturas, Ele não só sobe às alturas por subir, Ele ainda leva cativo o cativeiro e distribui dons aos homens. Ele faz tudo de uma vez só. Mas a Bíblia também diz: que quer dizer subiu, senão que também havia descido às partes mais baixas da terra? O que quer dizer isso? Como assim subiu? Quem subiu um dia tinha descido. Ora, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Se você está querendo fugir da presença do Senhor no céu, não tem jeito. Mas se você quiser fugir da presença do Senhor, descendo ao Seol, ao abismo, ao inferno, pode ser que aí dá jeito, pastor? Se é você, não. Se qualquer um descer para o carnaval, se qualquer um descer para a farra, descer para a praia, descer para onde quiser, descer de submarino, descer para o inferno, fazer um buraco e descer, pode ser que não pega nada. Mas se for você, olha o que a Bíblia vai dizer lá no Salmo 139. Se suba aos céus, lá estás. Versículo 8. Se faça a minha cama no mais profundo abismo. Ah, não acredito, olha quem estava aqui comigo. Você não vai conseguir fugir da presença dEle, você não vai conseguir pecar sem Ele olhar direto no teu olho. Conviva com isso, vê se dá. Vê se dá para fazer tudo o que você quer fazer. Vê se dá para ir para a balada, para a boate, para o pecado, para o erro. Vê se dá para se esconder no escuro. Vai ver. Olha o que diz. Lá estás, avança. Se tomo as asas da alvorada
e me detenho nos confins dos mares, ou seja, se eu vou em direção ao horizonte e vou navegando em direção ao fim dos mares, não vai ter jeito, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, porque Ele é um Deus interessado em nós, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, já sei o que eu vou fazer. Eu vou para um lugar bem escuro, eu vou entrar numa caverna bem escura, bem funda, onde a luz não entra, e a luz ao redor de mim se fará noite. A Bíblia diz lá em Isaías 45, versículo número 7, olha isso: eu formo a luz, eu crio as trevas. Vai esconder no escuro? Então fique sabendo que quem criou as trevas foi Ele. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas estas coisas. Quer se esconder no escuro? Então toma conhecimento de Amós capítulo 5, versículo 4. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Porém não busqueis por Betel, nem Gilgal, nem Berseba, porque Gilgal certamente será levada cativa, Betel será desfeita em nada. Buscai ao Senhor e vivei, para que não irrompa a casa de José como um fogo que a consuma, e que não haja Betel quem o apague. Vós que converteis o juízo em alosna e deitais por terra a justiça, procurai pelo que fez o sete estrelo e o Órion, aquele que fez as constelações, e que torna densa treva em manhã e muda o dia em noite, o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. Veja, Ele chama as águas do mar, Ele torna o dia em noite, Ele muda a densa treva em manhã. Então não tem aonde você possa se esconder do Senhor. Não existe uma região na terra chamada Vale da Sombra da Morte. A Bíblia diz: ainda que eu andar pelo vale da sombra da morte, o Senhor estaria ali comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. A região da obscuridade, a terra da obscuridade, o lugar da escuridão, vai irradiar a grande luz do Senhor à sua procura, igreja. Não tem como se ausentar da presença do Senhor, não tem como fugir da presença dEle. Se a Bíblia diz, versículo 11, se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e as luzes ao meu redor se fará noite, olha o que diz o versículo 12: até as próprias trevas não te são escuras. As trevas e a luz é tudo igual. E talvez você esteja num momento de alegria, Ele está aí. Você está num momento de muita tristeza, aí não pode estar na tristeza, Ele está aí. Talvez você está deprimido hoje ouvindo essa mensagem, Ele está aí com você. Talvez você está lutando com uma depressão, Ele está aí com você. Ele está nas trevas, Ele está na luz, Ele está no mal, Ele está no bem. Com você Ele está em qualquer circunstância, em qualquer lugar. Estamos falando de um outro atributo de Deus que se chama onipresença. No alto, no baixo, na luz, no claro, no escuro, na escuridão, onde for, Ele estará com você. Agora o versículo 13 é só para a gente ficar aqui maravilhado. Por quê? Porque tu me formaste. Sabia que o Senhor te predestinou, sabia que você é escolhido de Deus, sabia que você é predestinado, sabia que Ele te conheceu nele mesmo antes da fundação do mundo. Sabia disso? Para que você fosse santo e irrepreensível diante dEle. Preste muita atenção, tire esse texto da tela, que quero falar isso para a igreja. O princípio da predestinação, ele sempre nos assusta, principalmente aos arminianos, porque eles acreditam que nós podemos perder a salvação. Uns acreditam que não se pode perder a salvação. Então, por conta disso, alguns irmãos pegam o tema predestinação, amassam ele e jogam no lixo, porque esse é um tema obscuro para se tratar. Mas eu quero pregar isso à luz da palavra. Eu não mandei vocês virem, vou ficar aí em pé até umas 10. Não tem problema, eu sei que vocês estão comigo. Então, quero dizer para vocês que a predestinação é uma coisa linda, porque a Bíblia diz em Efésios 1, eu vos escolhi,
vos predestinei antes da fundação do mundo. Que Ele nos escolheu nele mesmo antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Também vai dizer em Romanos 8 que nós fomos predestinados para ser conforme a imagem do seu Filho. E aqueles que de antemão conheceu, Ele nos conheceu antes que nós existíssemos. Ele olhou para nós antes de existirmos. Isso não significa que Ele determinou o teu destino. Ele te conheceu antes, e tendo te conhecido antes, que é uma capacidade extraordinária dele, Ele te predestinou. Porque a predestinação sucede o conhecimento. Tal ciência para mim é maravilhosa demais. Ele não predestina ninguém. Ele não pega uma pessoa, Ele mesmo, e joga ela no inferno, exceto o filho da perdição, está escrito na Escritura. Mas Ele conhece de antemão, sabe quem vai ser, não interfere nessa personalidade, e aí escolhe. Você que está aqui ouvindo a palavra, você é fatalmente um candidato a ir para a glória. Sabe por quê? Porque você é inclinado a ouvir a voz de Deus. Você é inclinado, é propenso a abrir seu coração para a palavra. Então, pode-se dizer, somos predestinados. E aos que predestinou, a estes também justificou, glorificou, chamou. Estamos já glorificados. A nossa sequência é, já está conjugado num perfeito profético, num futuro conjugado no passado, porque Ele já glorificou. Não somos ainda glorificados, mas já somos glorificados, porque é certo que nós haveremos de comparecer lá. Não tem como mudar isso. É imutável, inexorável. Isso vai acontecer conosco. E aqui essas palavras do versículo 13 está dizendo: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido. Entretecer é como quem faz uma costura, irmão. É como quem faz um tecido, um pano, uma blusa, um cobertor. Nós fomos entretecidos nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, quando você era. Por isso que nós somos contra o aborto, sob qualquer circunstância. Sabemos que a mulher, ela tem que ser respeitada, sabemos de tudo isso, mas há uma vida lá dentro. Como eu vi essa semana alguém chamando de vida em Marte, achou uma bactéria e diz que é vida. Aí tem um embrião dentro do ventre da mulher, concebido pela célula do pai e da mãe, pelo Y e pelo X, e ele não é chamado de vida até terceira semana de gestação. É isso? Quer dizer, então é um absurdo, é uma loucura, uma insanidade. A Bíblia diz que Deus nos conheceu quando éramos uma substância sem forma. Aleluia. O profeta Jeremias no capítulo 1 foi chamado para ser profeta das nações quando ele estava no ventre da sua mãe. Deus disse: eu te separei no ventre da tua mãe para te constituir profeta sobre as nações. O Deus que cria ossos no ventre de uma mulher, o Deus que faz essas maravilhas e interage com esse indivíduo que está lá dentro. Aleluia. Os teus olhos me viram quando eu era uma substância informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nem um deles ainda havia, quando não tinha nem nascido. Que preciosos para mim. Vamos dizer, igreja, que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. Olha a exclamação, diga isso com exclamação, não reza não, irmão, não lê corrido, fala: que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Talvez você não conheça, mas o apóstolo Paulo era um cantor, assim como Davi. Em Romanos 11 ele compõe um louvor que vai dizer mais ou menos assim: ó profundidade das riquezas, tanto do saber quanto do conhecer de Deus. Quão insondáveis são os teus caminhos, quão inescrutáveis são os seus juízos, porque dele
por Ele e para Ele são todas as coisas. Já dei uma dica para o louvor, não sei se dá. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória. Pode deixar na tela. A Ele a glória, para sempre. Amém. Quando o Senhor me mandou pregar essa palavra para vocês, eu estava relutando, dizendo: Senhor, isso aqui é bom para quem lê a Bíblia, não para pregar no púlpito. Esse é um texto que, quando você gosta de ler a Bíblia, como muitos aqui dos nossos irmãos que gostam, amam a Bíblia, a palavra de Deus, você lê e você se maravilha, você se delicia, mas você vai pregar isso. Hoje eu vejo o sentido aqui agora, eu vejo o sentido de Deus querendo dizer para vocês: vocês não sabem como penso sobre vocês, vocês não sabem como eu estimo vocês, vocês não sabem a consideração que nutre no meu coração por vocês, vocês não sabem a soma dos meus pensamentos, é grande a soma. Vocês não sabem que pensamentos tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Vocês não sabem que preciosos são os meus pensamentos sobre vocês. Vem Lucas 18. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Por isso que quando eu prego aqui, digo: ainda é pouco. Você fala: ah, o pastor está querendo mexer com a minha fé. Quando eu falo para você que Deus tem muito mais abundantemente além daquilo que você possa pedir ou pensar, segundo o seu poder que em nós opera, você diz: isso não é para mim. Você não sabe que Deus haverá de transformar o seu corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar a si todas as coisas. Você não faz ideia do que Deus tem para você. Sai dessa tenda, Abraão, vem cá, sai da tua parentela, olha para as estrelas, conta elas se tu podes, conta as areias da terra, os grãos de pó, conta para ver se você pode. É as obras que eu tenho para fazer, é aquilo que eu tenho para fazer, essa é a tua descendência, é o que eu vou fazer sair de ti. Contaria, sem jamais chegar ao fim do que Deus tem para fazer. Estou arrepiado aqui, aleluia, oh glória a Deus. Aqui 19 é uma parte à parte desse texto, vai dizer, aqui é Davi dizendo, você pode dizer isso, preste muita atenção no que eu vou falar agora. Segura um pouco o louvor, por favor. Isso, por favor. Se você tem um Deus que te ama desse jeito, que se interessa por você, que assiste a tua vida toda hora, tomara, ó Deus, desse escabo do perverso, apartai-vos, pois de mim, homens de sangue. Imagina, você tem Deus olhando você, campanando você, observando você, escoltando você. Está na frente, não está, está atrás, não está. Põe sobre mim a sua mão. Ele te sonda, Ele te conhece, Ele esquadrinha o teu andar. Se Ele está tão presente, se Ele é tão atuante, o que vai sobrar para o diabo? Porque o guarda de Israel não tosqueneja, aquele que te guarda não dormitará. Não sobra nada para ele. Aí Davi pode orar assim, com esse desassombro, com essa intrepidez, com essa coragem. Senhor, já que o Senhor está tão perto, já que eu tentei fugir da tua presença, subi, você estava lá, desci, você estava lá, em todo lugar que eu vou o Senhor está, então aparta de mim os homens de sangue, aparta de mim, dá cabo desses perversos, Senhor. Porque ele se estriba na confiança de Deus, ele ousa dizer, assim você vai vencer problemas por causa da presença de Deus, por causa do interesse de Deus por você. A sua fé é renovada, sua oração muda hoje. Você não ora mais como se Deus estivesse tão ocupado fazendo tanta coisa que jamais nem olha para a tua vida. Você já ora dizendo, já que o Senhor está tão presente, você está vendo como isso está me incomodando? Você está vendo como esse inimigo está me incomodando? Você está vendo como eles se rebelam insidiosamente contra mim? E os meus inimigos falam malícia? Você está vendo o que eles estão falando? Você está vendo os burburinhos deles, Senhor? Você está ouvindo, né, Senhor? Você está vendo tudo isso que eu estou passando? Você está vendo essa enfermidade que eu estou passando? Você está vendo essa luta, essa prova, esse aperto financeiro, essa vergonha, esse nome no SPC, no Serasa? Senhor, você está vendo tudo isso, Senhor? O Senhor está vendo, Ele é próximo de você. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam.
Aqui Davi aproveita para renovar o voto. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Quem é inimigo do Senhor é seu inimigo. Quem é inimigo de Deus é inimigo da igreja. O amor do mundo é ódio para Deus. Ódio para Deus é amor do mundo. A Bíblia diz que a amizade para Deus é inimizade para o mundo. Você tem que aborrecer o que aborrece a Deus. O pecado não pode ser tolerado. Já que somos tão próximos, vem dizer para mim, numa relação tão próxima quanto essa, que pode se assemelhar até a um casamento de noivo, de noiva. Imagine você, se o que você odeia, que você não gosta, a sua esposa amasse. E se fosse o contrário, o que ela odiasse, você amasse. Então Davi assume as vezes de estar do lado de Deus, no partido de Deus, estar junto com Deus, do Deus tão próximo e tão companheiro, e diz: vamos juntos, Senhor. Por fim ele termina dizendo, novamente, versículo 23: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Aproveitando, já que o Senhor está me sondando, me presta um favor, Senhor. Versículo 24: vê se há em mim algum caminho mau, e como eu te amo, me guia pelo caminho eterno. Aproveita e faz o melhor de mim. Aproveita e com essa tua presença me influencia, me muda. Já que o Senhor me pôs à prova no laboratório, vê se tem algum elemento químico saindo do eixo. Vê se está faltando algum componente. Vê se no ingrediente não ficou bom. Vê se na degustação não ficou boa. Vê se depois da comida pronta está faltando sal. Senhor, por favor, me aperfeiçoa. A boa obra que Ele começou em você, Ele há de aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Só quem é partido de Deus aqui, fique de pé, levanta e glorifica o nome santo do Senhor. Vamos adorar com esse louvor maravilhoso. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Diga mais uma vez, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Somente para o Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Diga a Ele a glória. Aleluia, aleluia. A Ele a glória. Seja glorificado, Senhor. Oh Espírito, sonda em nós, visita-nos, Pai. A Ele a glória, pra sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória. Recebe toda exaltação nessa manhã. A Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Vamos dizer, quão profundas riquezas, quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis, Senhor, são os teus juízos, são os teus caminhos. Teus juízos e seus caminhos. Declare mais uma vez esses versos. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis
Aleluia. Glorifica o nome de Jesus. Aplauda o nome de Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória. Devotamos ao Senhor toda a honra, toda a glória. Tu és digno, ó Pai. Aleluia. Culto maravilhoso. Feche seus olhos, vamos orar. Aleluia. Senhor Deus, que culto tremendo, que culto maravilhoso, Senhor. Devotamos ao Senhor toda a honra, toda a glória que lhe é devida, Pai. Porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno, Senhor. O Senhor conhece o nosso interior, sonda nossos pensamentos, esquadrinha o nosso coração. E nessa manhã eu sei que o Senhor encontrou um coração contrito e quebrantado, reverente ao Senhor, ó Pai. Leve-nos para nossos lares nessa hora, Pai, em paz e segurança. Que nós possamos, ó Pai, refletir o bom perfume de Cristo onde quer que estejamos nessa tarde, Pai. Em meio a nossos familiares e durante essa semana, ó Pai. Que nós possamos, ó Pai, refletir a Tua glória, Pai, em nome de Jesus. Para a honra e glória do Senhor, ó Pai, recebe todo o trabalho que foi feito nessa manhã, toda a oração, toda a petição, ó Pai, tudo aquilo que chegou ao Teu trono, Pai, em nome de Jesus. A Ti nós entregamos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, ó Pai. Com o grande amor de Deus, o Pai, a graça salvífica de Jesus Cristo, Filho de Deus, e a direção e consolação do Santo Espírito esteja com toda a igreja de Deus por toda a face da terra. Aquele que crê e concorda e devota toda a honra, toda a glória ao Senhor, diga bem forte, amém. Aplauda Jesus.